o passado de Qin Shi Huang é revelado e como ele se tornou o maior dos imperadores e que deus demônio ele teve que derrotar para isso. A luta segue se aclimatando entre Qin Shi Huang e Hades, o imperador do submundo, e muito do que está se desenrolando eu já previ nos reviews anteriores. Está seguindo um segmento muito legal e que iremos debater nessa revisão. A propósito, assista esse vídeo até o final, galera, porque eu vou revelar segredos e nuances escondidos na história do Qin Shi Huang e como o autor os executou para melhor proveito na história. Então não perca tempo, já mete aí o seu Persephone Titan no like e se inscreve se você ainda não é inscrito no meu canal, porque esse ano vamos bombar com força. Partiu, galera, mais uma luta de Shumatsu no Valkyrie. Começo do capítulo, galera, é a narrativa, é a história do Qin Shi Huang e essa história passou por várias subversões. Sim, a gente sabe que o autor pega elementos dos mitos, das referências aos contos reais de cada herói, de cada deus e dá aquela mexida, dá aquela adaptada para nos permitir uma releitura no seu próprio universo, no universo Shumatsu no Valkyrie. Só que aqui teve plot, aqui teve muito plot twist. A desconstrução que eu falo é a respeito de Qiyu e como ele cruzou a história do Qin Shi Huang. No material histórico, na China antiga, é dito que o Qiyu era um líder tribal, ou melhor, era conhecido como um rei que perdeu contra o futuro imperador amarelo durante o período mitológico dos 3 soberanos e dos 5 imperadores. Shumatsu dá a primeira chacoalhada na história original, o tratando e o referenciando como um deus da guerra, ou um deus dos militares. Ele apresenta Qiyu como o deus da guerra, ou deus dos militares, e criador das 5 ferramentas de guerra: a besta, a espada, a alabarda, a lança e a armadura, os mesmos 5 elementos que compõem os estilos marciais da Volund do Qin Shi Huang, que já foi mostrado a parte da armadura contra o Hades. Essa é a primeira adaptação que ele faz ao mito, só que logo após adaptá-lo, ele já mete outra subversão. Essa é a primeira adaptação que ele faz perante o mito, perante aos elementos históricos ou lendários da China. Só que logo em seguida, logo apresentar a sua própria versão para o universo de Shumatsu, do conceito de Qiyu, ele já dá outra subversão na própria obra. Uma que desconstrói a imagem dele ser um deus dos guerreiros, dos militares, que é reverenciado pelo povo chinês, e coloca ele como uma figura a ser temida. Em Shumatsu, ele na verdade era um deus demônio, que permitia os homens a se tornarem reis. Para se tornar rei, deveria ser aprovado por ele, apontado por ele, ir até ele e pagar um tributo. Se pagava tributos para poderem ser rei, e a gente vê quando é a vez do Qin Shi Huang, ele tem que subir a montanha, ele tem que se encontrar com o Qiyu, o deus demônio, e fazer o ritual e dar o tributo a ele. E quando o Qin chega lá, calmo, sem tremer, na segurança, na presença, ele encontra aquele campo cheio de ossos, o cara tá comendo um humano, ele todo colossal lá comendo um humano, elogia a coragem do Qin e a compostura diante da presença dele. E olha o tributo que o cara pede. Se o Qin Shi Huang quiser ser rei, quiser ser o imperador, ele tem que dar 10 mil do povo dele. Me dê 10 mil do seu povo, que eu permito você ser rei, e eu vou comer com farofa. E o Qin, muito zoeiro, muito, caramba, olha a ideia do Qin. Ele mete-lhe barro. Não, a terra da China é o bizu, a terra da China é gostosa, coma barra aí pra você ver. Ele entrega uma estátua de barro. Eu não sei se agora será um pequeno referencial ao exército de terracota, que é aquelas estátuas que representam o exército do Qin Shi Huang. Só que aqui foi a representação do tributo que o Qin queria dar pra ele. Seriam soldados, seriam povos
do seu reino feitos de barro. Será que é essa a adaptação que o autor quer para a sua história? Ou ainda vai ter mais destrinchar do passado do Kim? Eu acredito que tem um motivo muito forte para o Kim ainda ter mais do seu passado à tona e contado na história desse combate dele com o Hades, que eu vou dizer ao longo do vídeo. O Ti-Yun ficou putaço, ficou como assim, né? Assim não, tal, arrogante e tal. E o Kim chega e diz, cara, desaprovo. Sua face, sua atitude, tudo, desaprovo. Não importa se é um deus demônio, o Kim desaprovou e ainda diz, aqueles que vieram antes de mim e cederam à sua vontade, estão desaprovados também, não são reis, não foram reis. O primeiro rei, o primeiro imperador vai começar ali, é agora. E ele se posiciona para guerrear contra um deus demônio. Eu até achei que o Kim iria roubar o poder dele, mas não. Saiu no braço cru por 6 dias e 6 noites e ele sai trocando porrada com o Ti-Yun até finalmente deitá-lo, até finalmente matá-lo. E desse momento ele desce a montanha não por ter sido escolhido pelo Ti-Yun, e sim por ter subjugado o Ti-Yun e dando início a uma nova vislumbre, a uma nova declaração do que tem que ser o imperador. Ele não cede, ele não entrega seu povo. Ele atropela os obstáculos. E agora, galera, isso é bem legal, porque dentro do Shumatsu no Valkyrie, nos dá o porquê do Kim ser o primeiro imperador de todos. Porque aparentemente tudo que veio atrás do Kim, ele desaprovou como imperador e começou a partir dele. Porque todos cederam ao capricho dos deuses. Os deuses escolhiam os líderes, não no turno dele. Ele se fez imperador, ele se fez rei, então tem que começar com ele. A gente sabe que na história original é porque ele é o primeiro rei, o primeiro imperador de uma China unificada, que unificou todos os povos, tal. Teve líderes no passado, mas todos os povos foram unificados. Mesmo assim, como imperador, ele se declarou como imperador com uma terminologia nova para a época. Mesmo existindo líderes, imperadores de outros reinos divididos, a terminologia empregada para esses que governaram antes do Kim era uma. E o Kim, na vida real, criou uma nova terminologia para ser empregada por ele e por todos que vierem depois, por todos os imperadores que vierem depois. Isso casa paralelamente com essa declaração romântica do mangá de: a partir de agora, começa comigo, eu sou o imperador, quem veio antes de mim não é. Qin Shi Huang cunhou o título Huang Di, que significa imperador, para referir-se a si mesmo. Essa é a palavra que ele cunhou, Huang Di. Antes disso era usado apenas Di. E não era referente a rei terrestre. Esse Di estava mais como Deus Supremo. Era associado à divindade. Não divindades quaisquer, mas divindades associadas às 5 montanhas sagradas da China, marcadas por cores. Por isso que vocês escutam falar do Imperador Amarelo. Só que o Qin Shi Huang não usou Di, que era para referir-se a esse divino, a esses reis, imperador. Ele cunhou uma nova palavra, Huangdi. E essa palavra começou com ele e foi usada para definir imperador. E foi repetida essa palavra para todos os posteriores a eles. Ou seja, então mesmo na semântica, mesmo no ideograma chinês, qualquer líder que veio antes do Qin não usa o Huangdi. Então ele é o primeiro imperador. Voltando à luta, galera, o golpe de Hades lá deixou ele todo chumbado, ninguém entendeu, o Hermes até explicou, e a explicação é a mesma que o Tassinho. Agora é Ctrl+C, Ctrl+V, é exatamente a explicação que eu dei no review. É uma técnica baseada no Bangai, em que redireciona-se a potência, a onda de choque do ataque inimigo e deflete de volta para o inimigo, usando o poder do inimigo contra ele. Então, como a gente viu os movimentos intitulados Armadura do Qin, ele devolveu para o Hades o próprio poder. E isso é muito legal, e quem acompanhou o canal já ficou com a cachola preparada para a explicação do Hermes. Você pode até olhar para ele, Hermes, chegou atrasado, Tassiano já me falou como é os babados aí.
A Brunhilda explica que o Kim chama isso de estilo marcial final, derivados dos 5 estilos de luta do seu combate com o deus demônio. Por isso que esse estilo de combate foi nomeado Chi-Yu. O Kim lutando naqueles 6 dias lá com o Chi-Yu, ele conseguiu absorver movimentos e aplicações de combate, criando um estilo de luta final, dividido exatamente nas 5 armas que foram ditas serem criadas, originadas pelo Chi-Yu, que são a besta, a espada, a alarbada, a lança e a armadura, que foi a primeira que a gente viu com a especialidade de refletir os ataques novamente. Então ainda falta mais 4 métodos de combate serem empregados pelo Qin Shi Huang. Daí Hades se levanta só no sapatinho, não vem que não tem, e pergunta para o Qin Shi Huang o que torna alguém um imperador. Quais são as qualidades carimbadas que o imperador deva ter? E o Qin fala, o imperador é alguém que nunca duvida, que nunca cede, que nunca confia e que sempre permanece como líder do seu povo. Nunca duvida, sempre tem a certeza, nunca cede, não arrega, não muda, nunca confia, que é perigoso confiar demais. E que sempre está lá pelo seu povo. Isso é o imperador. E o Hades solta uma gargalhada quando escuta a resposta. Mas não é uma gargalhada comum. Ele ri, estrondando a arena. Ele ri de um jeito que impacta tudo. Aquele, tá ligado? Eu não sei se eu acho meme pra botar aqui. Do Frankenstein batendo assim. Batendo na mesa, rindo. Pronto, foi o Hades. O Hades rindo lá. Aí o Kim devolve e ri também. O Kim, sem entender, ela ri. E o Hades rindo. O Kim também, ó. Ela é a resenha. E eles ficam rindo lá. E o Kim pergunta por que estamos rindo. Todos rindo estrondosos. E o Hades fala uma coisa que eu também mencionei no antigo review, no review do capítulo passado, que essas atitudes lembram a ele do Poseidon. Esses comportamentos do Kim, o próprio Kim lembra Hades do Poseidon. Eu disse, galera, que ele iria ver o Poseidon no Qin Shi Huang. E ele está vendo. Ele está vendo. O Poseidon, de fato, apareceu pouco, apareceu fechado, tijolão, mas tinha todos esses elementos. Ele nunca duvida. Quando o irmão traíra dos Zeus foi lá para fazer ele juntar o seu exército, ele disse, pra que exército? Pra que traição? Pra que motim? Ele nunca cede. As coisas tinham que ser daquele jeito, tinham que ser mantidas. Era implacável o homem. E ele nunca confia. Por isso traição não surpreende ele. Ele mata o seu próprio irmão porque ele é da turma dos deuses. Não tem isso de motim. Motim é fraqueza. Mudar as coisas assim de forma tão rebelde, revolucionária, por que isso? Não tinha essa necessidade. Ele foi firme, fixo, convicto, e do seu lado ele não arredou nem um pé, cortou o mal pela raiz. Essas são as qualidades do imperador, e o Hades enaltece isso, levanta o bidente, e ele grita que irá vencer aquela luta, que irá se vingar por Poseidon, e prepara o senhor ataque, segura o tridente e o bidente em uma postura irregular, pula, o tridente está apontando para lá, pula onde o bicho vai, o bastão vai raspando na pele da mão dele, a mão cheia de veia, e ele com um baita do impacto, o Qin Shi Huang pronto para defletir o golpe de volta, ele vem descendo, nossa senhora, eu me tremi todinho quando eu tava lendo, porque foi forte, parecia um foguete caindo do céu, cara... Deu pra sentir os recursos visuais, os enquadramentos dando close em como tava o braço dele. Ele vai descer com a lança, ele não vai dar espetada, ele vai descer e ele desce. Vai descendo na boquinha da garrafa. Persephone Titan, esmagador de terra. Te usa forma de armadura, mão celestial. Tenta bloquear, mas a lapada é tão forte de um jeito, galera, que toda aquela massa de energia, ele tenta redirecionar, mas é energia demais. Ele é achatado, impactado no centro da arena, tudo é quebrado. Um senhor ataque. Espragata, espreme, pulveriza o Kim no chão. Na verdade não pulverizou, mas foi nem barata, nem dá chinelada em barata. E o Hades ainda bota o bidente
de uma maneira lá no ombro, todo canchudo, todo entuado. Pra ele, parecia ter acabado. Kim cuspiu sangue, Kim tava na merda. Só que o homem se levanta. O homem que o Hades chamou de rei dos homens. Era só rei dos homens. Ele é que é o rei do submundo, ele é uma divindade. Mas o Kim não quer saber, esse rei dos homens se levanta. Muito sangue, muito chumbado. O Hades já quebrou a defesa da armadura. Mas o Kim, ensopado de sangue, ainda tira as faixas. E se prontifica para lutar, mostrando os seus olhos. Ao ver isso, todos os imperadores antigos da arena se curvam. Agora vamos continuar. Rei do submundo. Rei do submundo versus o rei dos homens. Cara, muito foda. Será que o Kim é cego? Será que ali é um doujutsu, alguma habilidade ocular, como já foi mostrado algumas em Shumatsu no Valkyrie? Será? Porque ele tirou isso e parece que ele vai apelar agora, ele vai ficar mais forte. E eu acredito que além desses 4 movimentos do Kim, ainda falta mais história do mesmo. Por quê? Porque de um ponto de vista narrativo, por mais incrível, por mais sensacional, galera, que essa história do Kim versus Chi-Yu foi, ela não nos entrega o desenvolvimento do Kim, não entrega as camadas do Kim. Por quê? Porque o Kim que tá lutando com o Chi-Yu tem a mesma personalidade, as mesmas camadas do Kim que a gente conhece agora. Então aquela luta como o Chi-Yu só nos explicou como ele se tornou imperador, e não como ele se tornou essa personalidade, esse Qin Shi Huang. Então talvez ainda tenhamos um passado desde sua infância para ser apresentado nessa batalha. Então vamos de plot twist aí. No próximo capítulo eu quero ver a história do Hades. Alertando mais uma vez, galera, que eu tô torcendo pro Qin Shi Huang, adoro, conceito maravilhoso, mas eu sinto que o Hades que vai ganhar. Não é só porque ele tem um motivo nobre. Eu cito elementos fracionados sobre o porquê do Hades possa vir a ganhar essa luta no meu review do capítulo anterior. Se não viu, dá uma passada lá. Tô ficando por aqui, galera. Até o próximo combate ou vídeos especiais de Shumatsu ou qualquer outra obra. Forte abraço e valeu!